Você já observou se os testículos do seu filho estão bem posicionados na bolsa testicular ou não? Eu sou a doutora Raina Gondim, sou médica urologista pediátrica e estou aqui para falar um pouquinho sobre as questões testiculares. Quando os meninos nascem, é obrigatório, é mandatório o colega pediatra, neonatologista que está ali na sala de parto, fazer o exame físico completo da criança. Esse exame físico completo, ele inclui inclusive a avaliação dos testículos. Saber se os testículos estão ou não bem posicionados ali dentro da bolsinha. Mas pasmem, às vezes ele não está. Então o testículo, ele quando está em desenvolvimento, ele não começa ali na bolsinha do testículo. Então, o testículo ele se desenvolve no polo inferior do rim. À medida que essa gestação ela vai avançando, que ele vai se posicionando, ele vai migrando para a região da bolsa testicular. Nesse processo migratório, muitas vezes, ele é interrompido. Então, o testículo ele para no meio do caminho. Condição que a gente chama de criptorquidia, que significa testículo oculto. Qual que é a importância do testículo estar ou não estar bem posicionado ali na bolsa do testículo, bolsa testicular? O homem, ele precisa que o testículo fique exposto a uma temperatura de 1 a 2 graus abaixo da temperatura do corpo. Então, por este motivo, o testículo ele se posiciona ali de uma maneira externa no corpo. Quando ele não está bem posicionado, o testículo passa então a ficar exposto numa temperatura maior. Isso atrapalha muito o seu desenvolvimento, aumentando o risco de infertilidade e aumentando também o risco de câncer de testículo. Então, quando o pediatra faz essa avaliação, tanto ao nascimento como em todas as consultas que o seu filho vai no início da vida, é para justamente entender se esse desenvolvimento está acontecendo da maneira correta. Quando isso não acontece, ele manda a criança aqui para avaliação com um especialista, porque eu preciso entender se esse testículo parou no meio do caminho ou se não, se ele está, infelizmente, não evoluindo e não desenvolvendo da maneira correta. Essa abordagem precoce, ela é importante para a gente evitar uma infertilidade lá na frente, que muitas vezes pode ser sanada, né? Ela pode ser prevenida nesse paciente do sexo masculino. Uma outra condição muito comum é o que a gente chama de testículo retrátil. O que é o testículo retrátil? É o testículo que se posiciona na bolsa testicular, mas que eventualmente, por frio, por medo, por dor, ele traciona, ele sobe. Então, eu preciso, na consulta, diferenciar essas duas condições. O testículo que realmente não desceu e que precisa de uma conduta, que precisa de um tratamento, ou o testículo retrátil, que ele desce e volta, desce e volta. O testículo retrátil, diferentemente da criptorquidia, do testículo oculto, ele é uma condição muito mais leve, de manejo muito mais conservador, que a gente consegue fazer o acompanhamento dele no consultório sem que haja um impacto ou um risco de alteração em relação à fertilidade ou de alteração em relação ao risco de câncer de testículo. Então, a avaliação testicular, ela é sim muito importante, ela é sim mandatória e necessária. E não deixa para fazer essa avaliação apenas na consulta com o pediatra. Durante o banho, né, da sua criança, durante a colocação da fralda, fique atento. Observe se esse testículo está bem posicionado, observe se a bolsinha ali está simétrica, está bem desenvolvida, está bonitinho. Ficou com dúvida, surgiu algum questionamento, traga para a gente fazer uma avaliação especializada e entender qual é o cenário que a gente está lidando, se está desenvolvendo bem, se está com alguma alteração de formação testicular.